Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, pessoal, nós vamos dar sequência aqui nos nossos conteúdos. Então, aqui teremos o segundo, conteúdo de 4 propostos neste curso, a segunda fase da medicina. O meu nome é Alex Rafacho, eu atuo aqui pelo Departamento de Ciências Fisiológicas, do CCB. E com vocês hoje eu vou tentar aqui trabalhar um pouco alguns aspectos referentes à motilidade do trato gastrointestinal. E aí dentro desse assunto nós também vamos colocar algumas secreções já hoje, tá? Especialmente aí as secreções salivares e a secreção gástrica, tudo bem? Bom, antes de mais nada eu gostaria de fazer algumas observações, apenas para a gente reforçar. Esse material ele foi elaborado exclusivamente para suprir de forma parcial o conteúdo de Fisiologia Gastrointestinal do curso de Medicina da UFSC, no caso aqui é MED 7002, podendo também aí ser eventualmente aproveitado em outros cursos com código CFS, enquanto durar aí o ensino à distância, haja vista a pandemia do Covid-19. Aos discentes de medicina, especialmente que é o curso da segunda fase, eu gostaria de avisá-los que a gente não dá enfoque em fisiopatologias, porque isso vai aparecer lá na fisiologia da sexta fase, tá ok? Onde a gente tem aí a fisiologia aplicada à gastroenterologia. Pessoal, por favor, se atentar aí à não autorização, em nenhuma forma aí de cópia, regravação, reprodução, fora do contexto do curso, sem autorização expressa do autor. E por fim, esse conteúdo ele não visa substituir aí as leituras dos capítulos referentes ao tema nos respectivos livros, textos indicados no plano de ensino do curso, tá ok? Bom, pessoal, aqui para esse conteúdo de hoje, eu trabalhei basicamente com esses 3 livros texto. Eu gosto bastante da fisiologia básica aqui do Rui Cury e Joaquim Procopio, especialmente no que se refere à questão motora. Ela é muito completa, tá? E embora o Beren também traga isso muito bem, enfim, qualquer livro-texto aí pode atender muito bem, mas esses são os que eu utilizei. E aqui abaixo são os livros que eventualmente eu retirei alguma figura para a gente complementar aí o nosso conteúdo, tá? Bom, pessoal, também não deixem de checar, por favor, o livro ou os livros-texto indicados no plano de ensino, que porventura vocês tenham aí à disposição. O roteiro de estudos dirigido, que eu deixo para vocês ali disponível no Moodle. E materiais complementares, quando for o caso também, estiverem disponíveis ali no Moodle, tá? Reforçando aqui que eu recomendo a vocês, para quem julgar aí pertinente, fazer uma pausa quando se deparar com esses slides de transição. Tá? É assim, pessoal, é um conteúdo extenso que a gente pode estar abordando aí entre 2 a 3 horas em sala de aula. E a ideia aqui então é tentar resumi-lo para uma apresentação virtual. Então, ao invés de eu fazer aqui vídeos curtos de 20, 15 minutos para cada um desses tópicos, eu vou seguir normalmente e vocês podem optar aí por fazer pausas nestes pontos, tá? Eu acho importante a gente reforçar o que nós vimos na aula anterior. Então, olha só, a parede do trato gastrointestinal, que eu vou chamar aqui de TGI, ela é composta por mucosa, basicamente aí nosso epitélio, com diferentes tipos celulares, a submucosa, que contém o plexo submucoso, que é uma rede vasta de neurônios, também há bastante vasos, e a muscular externa, que contempla aí o plexo mioentérico, que também é uma rede aí de neurônios. Todas elas são muito bem vascularizadas. A depender da origem e do tipo celular, teremos controles neurais e humorais, também conhecidos como hormonais. Tanto intrínsecos, por exemplo, o sistema nervoso entérico, os neurônios do plexo mioentérico submucoso e as células enteroendócrinas. Elas são intrínsecas, elas fazem parte da parede aqui do TGI. E extrínsecos, sistema nervoso autonômico parasimpático e simpático e os hormônios circulantes. O TGI ele está dotado de um circuito que contempla a aferência sensorial, comunicação interneuronal e eferência, seja ela motora ou secretora, que pode ser apenas aí local, quando envolve aquele circuito de alça curta,
ou receber influência externa, aí, sistema nervoso autonômico e sistema nervoso central. Exemplo aqui, por exemplo, a fase cefálica, né? Antecipação da ingestão alimentar. O fluxo sanguíneo ele aumenta em até 8 vezes em relação ao período interdigestivo, jejum, e é regulado por fatores locais, né? Especialmente metabólicos e hipoxemia transitória. E o sistema nervoso autonômico simpático ele atua aí como um contrarregulador, mas que normalmente é sobrepujado por esses fatores locais. O músculo liso ele funciona de forma unitária, por meio das junções gap, né, formando um sincício, uma grande placa muscular. Ele é sujeito à ritmicidade, mediada por ondas lentas, normalmente as células de Carral ditam os ritmos contráteis. E a despolarização com a contração verdadeira, que ocorre a partir do incremento de cálcio intracelular, se dá a partir de estímulos neurais, por exemplo, acetilcolina, né? A substância P também pode fazer isso, ou morais, por exemplo, a gastrina e a motilina, tá ok? Bom, pessoal, vamos seguir então agora aqui para o conteúdo do dia, né? A gente vai trabalhar um pouco a motilidade esofagiana e gástrica, e só reforçando então com vocês que quando se fala em motilidade, nós temos diferentes tipos de padrões motores ao longo do tubo, com peristalse no esôfago, com peristalses no estômago, com mistura de peristalse e contrações segmentares ao longo de todo o intestino delgado e no intestino grosso, com peristalse também no ato defecatório, no reto. Tá? Antes da gente iniciar aí o processo motor esofagiano, a gente precisa falar da cavidade bucal, né, oral. Então, basicamente, aqui a gente trabalha com o conceito de mastigação. É um processo extremamente necessário para a lubrificação, trituração e mistura do alimento, então, introduzido à boca. Nesse momento, a gente vai ter secreção salivar, que vamos abordar ao final do nosso conteúdo, mostrando a importância, né, dessa secreção salivar para apoiar esses eventos aqui. E lembrando que a boca do ser humano ela pode contemplar uma mordida de até 100 quilos. É um ato parcialmente reflexo, né? Descerebração de animal pode resultar em algumas respostas mastigatórias automáticas, né? Involuntárias, reflexas, quando você introduz o alimento na boca do animal. É um ato que envolve um núcleo ambíguo, que coordena a atividade do quinto par de nervo craniano, que é o trigêmeo. E vejam bem, né, pessoal, nós temos uma diversidade de estruturas bucais que são necessárias aí para o processo mastigatório e depois para a fase oral, né, e faríngea da deglutição, que nós vamos abordar na sequência. É importante a gente chamar a atenção aqui à úvula e aos arcos palato-glosso e palato-faríngeo. Eles vão ter uma importância aqui fundamental no processo da deglutição que vem a seguir. Se tratando de deglutição, a gente tem basicamente 3 fases: a fase oral, a orofaríngea, faríngea da deglutição. Essas fases que antecedem a fase faríngea, elas são voluntárias, né? Que é o processo que culmina com o início da deglutição, enquanto você ainda tem controle. A partir do momento que você tem deslocamento desse conteúdo, em contato com a parede faríngea, todo o processo já se torna involuntário, né? Então, como a gente está vendo aqui, a língua ela desloca o conteúdo em direção ao palato duro e o palato mole. O palato mole ele se fecha com a úvula, a nasofaringe. A laringe sofre uma elevação. Com isso tem o fechamento e aproximação das cordas vocais. A epiglote se sobrepõe ao orifício aqui da laringe e traqueia. E com isso a gente tem o desvio, né, desse bolo aqui em direção ao esôfago. A epiglote ela pode ser parcialmente seccionada em eventuais tumores de glote, e com isso você ainda consegue observar a deglutição normalmente. Tá? A deglutição ela está entre os reflexos mais complexos do nosso corpo. Né? Imagine, por exemplo, que você pode fazer a deglutição de ponta cabeça. Né? A deglutição é um processo fundamental, sem o qual a gente não consegue dar sequência à nossa subsistência, já vista que a gente depende da ingestão alimentar aí, para obtenção de energia. A deglutição
Ela envolve, como vocês podem ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conjuntos de nervos craniais, dos quais 3 são sensoriais e os demais são motores. Então, é um processo bastante complexo, envolve em torno de 25 pares de músculos e, portanto, a mastigação aqui, ela, associada à deglutição, ela é um processo fundamental para a nossa subsistência, né? O palato mole, como eu comentei, ele é deslocado em direção à nasofaringe. As pregas palato-faríngeas, elas fazem uma obstrução em relação à faringe e à cavidade bucal. Né? As cordas vocais eu já comentei. E o esfíncter esofágico superior do esôfago, ele relaxa, de forma que a gente consegue aqui dar início, então, ao nosso processo de deglutição. Existem algumas afecções que ocorrem aqui no esfíncter esofagiano superior, especialmente em contextos de disfunções neurológicas. Pacientes PC, né, com paralisia cerebral, às vezes eles têm bastante dificuldade em coordenar tanto a mastigação quanto o início da deglutição, e até mesmo dessincronia do relaxamento do esfíncter esofagiano superior. Aqui a gente tem uma contribuição de nervos glossofaríngeo e vago, né? Lembrando que na transição da faringe para o esôfago proximal, a gente ainda tem músculo estriado, e aqui no primeiro terço do esôfago a gente começa a observar a transição de músculo estriado para músculo liso. Tá? Aqui também é importante ressaltar que é um processo tão fundamental e tão crucial que eventualmente pode ocorrer broncoaspiração, seja já nesse momento aqui do início da deglutição, nessa fase aqui faríngea, ou até mesmo por refluxos, né? Então, isso é muito comum em pacientes intubados, em unidade intensiva de tratamento. Às vezes ocorre broncoaspiração e nos PCs também, né? Essas disfunções neurológicas, elas acometem essa sincronia muscular aqui, resultando em eventuais broncoaspirações com pneumonias aí decorrentes da infecção do trato respiratório inferior. Ok, pessoal? É importante a gente reforçar que existe uma inibição reflexa da respiração, especialmente nessa fase faríngea aqui da deglutição, e é um evento tudo ou nada. Se vocês, por exemplo, considerarem um momento em que sem querer, né, quando a gente engole, por exemplo, uma bala, não tem o que fazer. A partir do momento que você se adentra aqui a fase faríngea da deglutição, todo o restante do processo ele é involuntário. Tá? Bom, durante a deglutição, à medida que o alimento ele se desloca, né, em direção ao esôfago, o esôfago é um tubo que ele tem um predomínio de contração peristáltica. Percebam que nesse segmento superior, se a gente imaginar a laringe aqui em associação, a gente tem uma inibição reflexa do processo inspiratório, e à medida que a pressão intraluminal no esôfago ela vai aumentando, a gente tem uma redução da pressão aqui no esfíncter esofagiano inferior e no estômago, que resulta aí no relaxamento receptivo do estômago e o deslocamento do alimento do esôfago para o estômago, que veremos aqui no próximo slide. O centro da deglutição, que é bulbar, ele é responsável então pela ativação das ondas peristálticas, que chamamos de primária, ao longo de todo o esôfago, e dependendo da necessidade, dependendo da distensão que ocorre, né, do aumento da pressão intraesofagiana, pode ocorrer aí uma segunda resposta peristáltica, por meio aí de arcos reflexos intrínsecos do sistema nervoso entérico. Tá? Quando a gente engasga, por exemplo, com um pedaço de alimento pouco lubrificado, quando você come um pedaço de carne, por exemplo, com farinha, né? Ou um alimento como só a farofa, enfim, alimentos mais secos, eles tendem a incomodar um pouquinho mais, e aí você normalmente pode requerer uma segunda onda peristáltica. E é legal perceberem que existe uma inibição deglutiva quando a gente ingere líquido. Aqueles campeonatos, por exemplo, de quem ingere maior volume de líquido, um chopp, né? 1 litro de chopp, meio litro de chopp, o que ocorre é que o esôfago ele fica relaxado e você só vai ter a onda peristáltica finalizada a partir do último gole. Né? Então, enquanto se ingere o líquido, o esôfago ele fica relaxado e o esfíncter esofagiano inferior também, tá? De forma que a gente tem deslocamento aí, normal de soluções líquidas.
Bom, como eu comentei com vocês, é importante que haja uma sincronia entre a peristalse, ou seja, a contração do esôfago, com o relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. O limiar de ação para que ocorra a despolarização das contrações é mais fácil de se alcançar do que o limiar de ação, ou seja, do potencial de membrana que é necessário alcançar para ativar, né, o relaxamento aqui das fibras não colinérgicas. Veja bem, quando a gente atua com o relaxamento do esfíncter esofagiano, a gente tem que despolarizar fibras vagais não colinérgicas. São fibras que produzem o peptídeo intestinal vasoativo, VIP, ou o gás óxido nítrico. Então, essas fibras, que são fibras motoras, né, referentes do nervo vago, elas têm um limiar de ação mais difícil de ser alcançado. Por isso que normalmente a gente tem o esfíncter contraído. É uma contração por fase, né? A hora está contraído, a hora relaxado. Então ele está normalmente totalmente contraído. E a contração é exercida por fibras colinérgicas. Então, como vocês podem ver aqui, fibras com terminação colinérgica, elas incidem em contração do esfíncter. Fibras com terminação nitrérgica ou vipérgica, elas resultam em relaxamento da musculatura lisa. De tal forma que, então, quando a gente tem a sincronia do avançar da deglutição, olha só aqui, ó, a gente tem, né, um relaxamento do esfíncter esofagiano inferior e, por sua vez, do estômago também, como nós vemos nessa relação aqui, ó, tá? Muito bem, pessoal. Aqui é só para que vocês tenham uma ideia do circuito sensorial, né? Então, as fibras sensoriais terminam no núcleo do trato solitário, conversam com corpos celulares que estão no núcleo dorsal do vago e projetam respostas motoras aqui eferentes, como eu disse para vocês, com neurotransmissor acetilcolina atuando em receptores normalmente nicotínicos, aumentando aqui o influxo de cálcio e resultando em contração do esfíncter, e pelo contrário, você pode ter aqui o gás óxido nítrico ou o peptídeo intestinal vasoativo, que resulta, né, em inibição da musculatura e relaxamento do esfíncter, tá ok? Bom, com isso a gente tem uma noção do processo deglutivo aqui, todas as etapas, né, fase oral e faríngea, com o deslocamento da massa alimentar pelo palato duro, o palato mole se fecha, a epiglote se sobrepõe sobre a laringe e o deslocamento desse bolo, o relaxamento do esfíncter esofagiano superior e a peristalse aí, que resulta no deslocamento desse bolo. Estômago, né? O que a gente pode chamar atenção? Uma vez que o alimento ele se dirige ao estômago, é importante a gente observar que existe uma porção denominada de fundo que normalmente ela não está ocupada, ela pode conter gás, né? Mas vai depender do volume ingerido. Ela é uma porção menos espessa, portanto mais delgada, com menor abundância de fibra muscular. Vemos aqui as pregas gástricas, o corpo, né? E a porção antral, com o pilor. Vejam como tem aqui uma camada muscular bastante espessa e como aqui tem mais músculo, né, do que essa camada mais delgada aqui. Por quê? Porque a partir da porção média aqui do corpo a gente começa a ter uma terceira orientação de fibra muscular, que são os músculos oblíquos. Então nós temos ao longo de todo o trato musculatura longitudinal, circular, e apenas no estômago a gente tem essa particularidade, que são essa musculatura oblíqua. Muito bem, pessoal, o estômago é um órgão então responsável por armazenamento e também por mistura desse alimento com os sucos digestivos, especialmente aqui pepsina, lipase gástrica, vem junto aqui a saliva com a amilase, com a lipase salivar também, e a lipase lingual, perdão, e todas essas enzimas aqui elas atuam, né, no início do processo digestivo, associado ao ácido clorídrico que ajuda a fazer a desnaturação proteica, e isso a gente vai ver quando nós formos tratar aí de regulação da secreção gástrica, tá? E mais especificamente nos processos digestivos absortivos de proteínas.
Bom, esse esfíncter pilórico, ele está constantemente, todos os esfíncteres eles são constantemente contraídos. E acreditem, né? Durante a mistura aqui do alimento no estômago, o esfíncter está sempre contraído e a pequena fração desse quimo ele extravasa para o bulbo duodenal nos períodos entre a contração do esfíncter, tá? É quando o esfíncter dá uma leve relaxada, é que tem então essa ejeção de fragmentos líquidos e sólidos não maiores do que 2 milímetros. Muito bem. Então aqui a nossa função vai ser armazenar, secretar digamos, sucos digestivos e propiciar a formação do quimo gástrico aqui inicialmente. Como é que fica o armazenamento do alimento, né? A gente pode ter em torno de 50% de esvaziamento entre 10 a 20 minutos, dependendo da solução líquida que a gente ingere. Se for uma solução isotônica, né, ou hipotônica, água somente, a gente tem esvaziamento muito rápido, tá ok, pessoal? À medida que a gente vai trabalhando com uma solução mais ácida, mais cítrica, esse esvaziamento ele tende a ser um pouquinho mais retardado. Uma solução mais rica em proteína e gordura também tende a ser mais retardado. Portanto, o armazenamento ele tende a durar mais, né? E do líquido para o sólido, a gente também tem uma variação para manutenção desse conteúdo gástrico em torno de 1 a 4 horas, alguma literatura traz até 6 horas, tá? Especialmente quando é um conteúdo mais gorduroso. Aqui a gente vê a importância da manutenção, né, da integridade do nervo vago para a gente controlar a distensão, o relaxamento do estômago. O estômago ele pode aqui aumentar em muito, né, o seu volume, graças ao relaxamento da musculatura, que normalmente apresenta um tônus. Então, quando a gente tem a fase cefálica, a gente está apenas observando o alimento, pensando no alimento, cheirando o alimento, vendo o alimento, a gente já inicia o processo de salivação, todo o preparo gastrointestinal para a recepção desse alimento, e aí já inicia o relaxamento do estômago, tá? Isso tudo via reflexos vagais, no caso, a partir de componentes centrais diretamente para um componente autonômico, né? À medida que o alimento ou líquido ele vai entrando no estômago, isso vai distendendo por meio de mecanorreceptores, vai acionando mecanorreceptores, que são fibras aferentes sensoriais, passam pelo núcleo dorsal do vago, retornam com uma resposta motor eferente, ativando a secreção litérgica e vipérgica, promovendo o relaxamento então receptivo do estômago de tal forma que ele acomoda uma grande quantidade de volume sem a alteração da pressão intraluminal gástrica. Então essa pressão ela vai aumentar quando de fato por uma configuração anatômica, né, o estômago ele já não comportar mais essa expansão do volume, e isso pode ser modificado com o tempo. Existem pessoas com obesidade que têm estômago que chega a se aproximar perto da altura da bexiga. São estômagos super distendidos, tá? São estômagos enormes. Bom, pessoal, olha só. Se você tem uma secção do nervo vago, o que acontece? Esse relaxamento receptivo ele fica prejudicado, de tal forma que à medida que você aumenta o volume, você aumenta também a pressão intragástrica. E aí você fica com uma limitação da quantidade, né, de alimento ou líquido que você consegue ingerir. Tá ok? Então isso aqui é o relaxamento receptivo e ele é vago-vagal. Tá? Em alguns contextos radicais de gastrite, que você tem o estímulo colinérgico, né, vagal, estimulando a secreção gástrica, alguns indivíduos que chegam a desenvolver risco aí de ulceração, eles passavam por vagotomia, e aí você tira o componente neural da estimulação ácida do estômago. Mas percebam, né, que aí você tira toda uma contribuição também dessa integridade do circuito vago-vagal, que é fundamental para a manutenção da homeostase do TGI. Em termos de esvaziamento, a gente pode deixar claro então que os líquidos eles esvaziam primeiramente, né? Se são líquidos, como eu comentei, com um teor maior de açúcar, isso é mais rápido do que o de proteínas, do que o de gordura. Por quê? Tanto proteína quanto gordura, quando eles atingem o duodeno, eles acionam respostas retroalimentadoras que diminuem o esvaziamento gástrico, tá? E, claro, o esvaziamento de líquido ele ocorre
em maior velocidade que o de sólidos. Então aqui a gente pode ver a porcentagem de alimento remanescente no estômago ao longo do tempo, dependendo do tipo de refeição. Se é uma solução salina, você tem 50% de esvaziamento em 4, 5 minutos. Né? Em 4, 5 minutos, se você tiver com uma solução ácida, você ainda pode ter lá uns 80, 85%, e se for gordura, praticamente 90, 100% vai estar por lá. Tá? Eu mostrei para vocês um vídeo no nosso conteúdo anterior de uma endoscopia bem no final das nossas conversas, onde vocês observavam a contração peristáltica no interior do estômago, e é mais ou menos o que a gente está vendo aqui, né? Nós temos as células de Carral que definem a ritmicidade, que no estômago é em torno de 3 ciclos por minuto, que inicia então com uma peristalse, que se desloca em direção aqui ao esfíncter pilórico. Quando encontra o esfíncter obstruído, há um retorno, né, uma mistura, de tal forma que a gente vai promovendo aí a mistura e o contato desse quimo com a mucosa gástrica e os componentes enzimáticos, o ácido e etc. É importante a gente observar que nos períodos interdigestivos, durante o jejum, a cada hora e meia, a gente tem o chamado complexo mielétrico migratório, que é uma onda de varredura. Você tem, imaginando que aqui seja, por exemplo, uma porção do duodeno, a gente poderia imaginar até o estômago, né? Esse complexo ele se inicia no estômago. O que é isso? É uma onda de varredura, uma onda peristáltica que se inicia no estômago, para que a gente se livre de conteúdos que não foram digeridos. Se a gente engolir, por exemplo, um caroço de azeitona, se a gente engolir um pedaço de pedra, que pode vir, por exemplo, com feijão, né? Esse material que ele não é digerido e ele também não ultrapassa o esfíncter pilórico, ele fica paradinho aí, e aí a cada hora e meia, você tem então essa onda, né, peristáltica, que ela varre todo o trato gastrointestinal, começando por vias mais proximais e indo, então, do duodeno, jejuno, vai até, né, a transição ilho-secal, eliminando então esse conteúdo intestinal. Isso é importante, inclusive, para evitar crescimento bacteriano no intestino delgado. Tá? E esse é um processo que, em contextos de gastroparese, que é quando você tem uma diminuição da atividade motora gástrica e intestinal, se vê bastante em indivíduos diabéticos, às vezes obesos, indivíduo com chagas e idoso também. Né? Vai diminuindo essa eficiência. Isso pode favorecer a proliferação bacteriana, o que não é nada bom. Tá? E vale a pena também citar, né, que o estômago ele conversa com outras partes do intestino, propiciando, por exemplo, os reflexos enterogástricos. Então, a gente tem o reflexo gastrocólico, que é aquela necessidade de evacuar, né, de defecar, associado à ingestão, a um desjejum. Isso tudo é alça vago-vagal, nesse caso, vago-pélvica. Né? Você tem o nervo vago fazendo uma informação sensorial, conversando com nervos pélvicos que acionam, por exemplo, porções colônicas, como o cólon sigmoide, que expulsa aí as fezes que estão acumuladas. Se você tem presença de aminoácidos, gorduras, de quimo na porção terminal do ilho, antes da transição com o seco, isso estimula uma redução do esvaziamento gástrico. Então, essas porções elas conversam de forma a produzir uma sincronia aí, entre as atividades motoras. O que regula a atividade motora? Então, se a gente imaginar aqui, por exemplo, que eu tenho um tônus colinérgico, né, atuando sobre as células de Carral, que são as nossas células marca-passo, eu estou atuando sobre o potencial de membrana dessas células, estimulando uma despolarização. Quando a gente pensa em mistura e processamento, a gente pode dizer que existe um ritmo, então, definido em torno de 3 ciclos por minuto, e ele é estimulado tanto por uma via, a gente pode chamar de cefálica, quando a gente está pensando, quando a gente está analisando o alimento, antes mesmo de iniciar aí uma mastigação, ou reflexos vago-vagais, propriamente dito, que é quando o alimento ele chega até o estômago. Isso aqui resulta em distensão, ativação de mecanorreceptores, de quimiorreceptores, que por fibras aferentes vagais
acionam respostas eferentes motoras vagais que resultam em maior atividade de mistura, de contração, tá? Uma vez que o alimento está presente aqui no estômago, você pode ter a contribuição também da gastrina, que é um hormônio gástrico produzido pelas células G, que se dispõe na mucosa do estômago, e na forma de hormônio, né, ela se difunde pela corrente sanguínea, e a gastrina ela atua também sobre essas células marca-passo, especialmente células musculares lisas, reforçando o processo contrátil. Tá, ok? Com isso a gente tem, digamos, uma fase gástrica de alta atividade motora. Pois bem, a gente tem, obviamente, mecanismos contrarreguladores. Então, o estômago ele atua em sincronia com o intestino delgado. À medida que chega material aqui para o duodeno, dependendo do tipo do material, da concentração e da quantidade, essas partículas aqui agora no lumen intestinal vão dar uma freada na atividade gástrica, de forma que torne menos disponível esse conteúdo para o intestino. É como se fosse uma sincronia, né? À medida que o intestino ele consegue dar conta do processamento do seu conteúdo, ele, digamos, diz aí para o estômago liberar mais conteúdo. E aí fica essa sincronia. Essa retroalimentação ela se dá por meio da distensão duodenal, presença de lipídios e aminoácidos aqui no duodeno, peptídeos. Eles resultam, por exemplo, na secreção de hormônios intestinais que agora fazem, né, uma retroalimentação contrarregulando esses efeitos. A gente pode ter também o estímulo simpático por meio de uma situação, por exemplo, de dor, fatores psicológicos estressores, né? Eles também podem comprometer aqui o grau de atividade gástrica. E a somatostatina, que ela é secretada tanto pelo pâncreas quanto pelo próprio estômago e o duodeno, e ela pode fazer uma inibição da secreção de gastrina, diminuindo a quantidade de gastrina, diminui também, por consequência, a atividade motora gástrica. Tá? Então é uma sincronia aí. Agora, quando se fala em esvaziamento não é algo tudo ou nada, né? Ele vai ocorrendo. À medida que está havendo mistura, também está ocorrendo esvaziamento. Então, soluções líquidas elas passam pela beirada do quimo e se esvaziam prontamente. E à medida que você vai tendo um quimo ali bem pastoso, você vai tendo ejeções de pequenas frações do quimo em direção ao duodeno, mas não é algo em massa, né? Porque lembrando, o esfíncter ele está predominantemente obstruído, fechado, contraído. Bom, quando se pensa em esvaziamento, a gente pensa mais na ação peristáltica do corpo e do antro do que contração do fundo, tá, pessoal? O fundo ele tem pouca relevância no esvaziamento gástrico, inclusive se fizer secção do fundo do estômago, não compromete em nada o esvaziamento gástrico. Mas, de qualquer forma, existe um hormônio aqui, além do nosso circuito colinérgico, né? Lembrando que o nosso tônus parasimpático ele predomina sobre todas as funções excitatórias no trato gastrointestinal. E o grau de atividade presente no estômago ele resulta na liberação de motilina, e a motilina ela atua numa sincronia, reforçando um pouquinho a peristalse, né, do estômago, com uma dilataçãozinha ou uma menor resistência ou oposição da contração pilórica. E com isso a gente favorece aí o esvaziamento. Tá ok? Bom, agora, mais uma vez, a presença de produto gástrico no intestino resulta na liberação de hormônios intestinais que fazem a contrarregulação, seja ela diminuindo a capacidade contrátil do estômago, seja ela reforçando o tônus contrátil do piloro. Normalmente são os hormônios intestinais, colecistocinina, o peptídeo insulinotrópico dependente de glicose, ou peptídeo intestinal gástrico, né, inibitório gástrico, e a secretina. Então eles atuam nessa forma contrarreflexa. E a própria gastrina, há evidências de que ela é mais um hormônio para favorecer a atividade e menos para favorecer o esvaziamento, embora isso seja um pouco controverso. Ok, pessoal? E mais uma vez, né, sinais centrais, externos, eles podem reforçar aí, por uma via simpática especialmente, uma redução da atividade motora gástrica geral, diminuindo aí tanto a mistura quanto o esvaziamento.
Muito bem. Intestino delgado e intestino grosso. Olha só, a gente pode inicialmente dizer o seguinte, né? O intestino delgado é composto por duodeno, jejunum e ilho, em torno de 4 metros de comprimento, né? Num indivíduo não vivo, porque, obviamente, se a gente considerar o tônus contrátil no indivíduo vivo, não chega a 4 metros de comprimento, mas numa peça anatômica você pode ver, né, esse tubo relaxado, ele chega em torno de 4 metros numa pessoa adulta. O que nós temos aqui? Não existe nenhuma digestão, nenhum processo digestivo no intestino grosso, e absortivo a gente vai ter somente de eletrólitos de água lá no intestino grosso, tá? Então, todos os processos digestivos e absortivos eles são predominantemente encontrados aqui no intestino delgado, processo pelo qual a gente encontra aí uma secreção líquida, chamado suco entérico. Basicamente é uma água isotônica e muco, tá? Isso vem aí das glândulas presentes na submucosa e mucosa da parede do TGI. O que a gente sabe de processos contráteis no intestino? Então a gente viu que o esôfago é peristalse, o estômago é peristalse, e aqui no intestino delgado a gente vai ter tanto processos de peristalse com segmentação, tá? Ocorrendo ao mesmo tempo com predomínio de contrações segmentares, que é essa que vocês estão vendo aqui, né? Então, as contrações segmentares, à medida que elas vão mudando de local, elas vão misturando. Então, vejam as cores aqui, né? Eu tenho um marrom claro e escuro, que nesse ponto estão isolados. Se a gente cortar aqui, ó, fazer uma contração no meio, a gente coloca em contato os dois e modifica. Então, a gente vai literalmente amassando esse quimo, colocando ele em contato com a mucosa intestinal, em contato com os sucos digestivos, e aí você favorece tanto a digestão quanto a absorção, né? Então a gente vê aqui que há um pequeno deslocamento no sentido crânio-anal ou proximal distal, e isso aqui se dá de uma forma que já vou comunicar a vocês aqui na sequência, tá? Esse ciclo de contrações ele se dá na faixa de 13 a 15 ciclos por minuto, na porção mais proximal do duodeno, passado ali o bulbo duodenal, e vai diminuindo até 4, 5 ciclos na porção distal do intestino delgado, tá ok, pessoal? Essa atividade motora, ela se dá por recursos locais, intrínsecos, por meio da distensão do intestino, e contribuições neurohumorais, né? Então a motilina que reforça, a gastrina, o tônus colinérgico, substância P, então existe toda uma modulação neurohumoral. Essas contrações de segmentação, à medida que elas têm uma alteração do ritmo, então imaginem que vocês têm mais segmentação no segmento proximal do que no distal. Isso favorece então um pequeno deslocamento, como a gente vê aqui, ó, sempre no sentido crânio-oral, tá? E isso ocorre independente de você estar com um organismo vivo ou ex-vivo. Se você retirar um pedaço do intestino e colocar isso numa placa de Petri e dar as condições para estimular esse intestino, você vai ver a preservação dessa topografia proximal distal, tá? Sempre então no sentido de deslocar esse conteúdo em direção ao intestino terminal. A gente tem aqui em torno de 3 a 5 horas para passar por esse intestino, mas isso pode variar, pessoal. Você pode chegar às vezes até 18 horas, tá? Então é muito relativo, isso aqui não é algo assim fixo, né? Esse ritmo intrínseco ele é modulável por componentes psicocomportamentais, por componentes neurais e hormonais. Se vocês imaginarem um hipotireoidismo ou hipertireoidismo, isso pode modificar, né, para mais ou para menos essa atividade motora, dentre tantas outras situações possíveis. O reflexo gastroileal ele também regula muito o tom, né, desse trânsito intestinal, e reforçando aqui que nós temos o complexo elétrico migratório ocorrendo a cada hora, hora e meia, e a motilina é o hormônio aí fundamental para incitar essa varredura ao longo do tubo.
Existe uma lei do intestino, que é a que eu comentei. Se você fizer uma separação no intestino de um camundongo, colocar numa placa de Petri e dar as condições para estimular esse intestino, o que vocês observam? Sempre que houver a distensão, seja por ativação de mecano ou quimiorreceptores, essas aferências, esses neurônios aferentes, eles obrigatoriamente vão conversar com interneurônios e neurônios motores que resultam em relaxamento no segmento mais distal. Então, olha aqui o grau de distensão. E em uma contração no segmento anterior, retrógrado. Então, por exemplo, acionando circuitaria aqui que secreta a substância P ou acetilcolina, fazendo a contração. Então, a gente vê a contração especialmente de fibra circular no segmento que antecede o bolo, uma contração das fibras longitudinais em contato com o bolo e um relaxamento das fibras circulares no segmento à frente do bolo, tá? Isso aqui é chamado de lei do intestino e vejam, né, a maravilha que é isso daí, a sincronia entre esses eventos. Muito bem, pessoal, indo para o intestino grosso, né, o que a gente pode chamar atenção? Então é um tubo um pouco menor. O intestino grosso ele é composto por austras, que é basicamente essas bolsas que vocês estão vendo. Diferente do intestino delgado, o intestino grosso ele vai ter feixes de músculo longitudinal somente em 3 pontos, tá? São as chamadas tênias. Então existem 3 feixes de musculatura longitudinal ao longo do intestino grosso. Em alguns pontos há uma constrição da musculatura circular que formam aí, associado a essas tênias, as austras ou essas bolsas, tá ok? Muito bem, então vamos lá. A gente pode notar aqui que existe uma transição entre conteúdo ileal e seco, e aqui existem reflexos de tal forma que quando há distensão do ilho, há relaxamento da válvula iliocecal. Quando há distensão do conteúdo aqui no seco, há uma constrição, um acionamento, né, da contração dessa válvula, de forma que você não tem refluxo do seco para o ilho. Toda vez que esse circuito aqui ele é acionado, há um reflexo que vai até o estômago, diminuindo a atividade e o esvaziamento gástrico. É como se fosse uma sincronia. Quando você tem um aumento da atividade gástrica, você tem um aumento reflexo desse movimento aqui, ó. Mas quando esse efeito aqui ele se persiste, se diminui a atividade gástrica, tá? Muito bem. Aqui a gente tem um lúmen muito mais estático, né, no intestino grosso do que no intestino delgado, de tal forma que a população bacteriana aqui é muito maior no intestino grosso. E é importante, portanto, que se tenha essa oclusão por meio dessa válvula ileocecal, de modo que a gente evite, né, a migração retrógrada de bactéria para o intestino delgado. O intestino grosso ele recebe em torno de meio a 1,5 litro. Essa variação pode ser para menos ou para mais, né? Fluidos aí remanescentes não digeridos. E depois de extraído aí toda a água e eletrólitos, o remanescente compõe as fezes. E aqui então, né, a gente tem uma manutenção desse conteúdo que vai de 18 horas a 36 horas ou mais, né? As pessoas com constipação são aquelas que evacuam menos de 3 vezes por semana. Então, se você evacuar até 3 vezes por semana, você ainda não entra na categoria de constipado. Mas evacuando menos do que isso, pode ter aí a constipação. A gente vai ter uma aula somente sobre defecação na 6ª fase, onde a gente trabalha com todos os processos fisiopatológicos de incontinência e continência fecal. Tá ok, pessoal? Então não precisam se preocupar com isso agora. Muito bem. Motilidade. Como eu comentei com vocês, nós temos as tênias, a formação das austras, das bolsas. E esses austros, eles mudam de posição à medida que você tem acionamento de fibras circulares em pontos intermediários diferentes, né? Essas contrações, elas podem durar muito, elas são muito tônicas, muito fortes, e eu vou comentar um pouco sobre isso aqui agora. Então percebam, pessoal, que o intestino grosso ele tem uma inervação bastante abundante, né?
E nós temos então seco, cólon ascendente, transverso, cólon descendente, sigmoide, canal anal reto, né? Muito bem. O que a gente pode observar aí? Essas contrações austrais, elas podem ocorrer, como a gente observa aqui, concomitantemente com obstrução de outros pontos. Então, vamos imaginar a seguinte situação. A gente tem a transferência do conteúdo ilho-secal, existe aqui um trânsito que ele é dificultado. À medida que você tem qualquer tentativa de movimento no sentido de deslocar esse conteúdo em direção ao cólon ascendente, existe movimento retropulsor, trazendo de volta esse conteúdo para porções mais proximais. A ideia é que fique o maior tempo possível aqui, dentro de uma configuração fisiológica, para que você garanta, né, maior eficiência de absorção de líquido e eletrólitos no segmento ascendente do cólon. Então, vejam que aqui a gente tem uma literal obstrução do lúmen colônico para que garanta que esse material ele entre em contato com a mucosa. Vejam, isso pode durar minutos, tá? E aí uma segunda fração ela se desloca. À medida que ela se desloca, você pode ter várias combinações de contrações segmentares com a manutenção da obstrução em segmentos ascendentes. De tal forma que a gente vai particionando esse conteúdo. Então vocês vejam que nós já temos 1, 2, 3, né? À medida que você vai particionando esse conteúdo, você vai dando chances de que cada pequeno conteúdo de remanescente do quimo, ele possa ser trabalhado no intestino grosso, tá? Existe em torno de 3 movimentos em massa, que a gente chama, que são deslocamentos longos, como vocês veem aqui, especialmente aqui, pessoal, nessa direção, cólon descendente e cólon sigmoide, que é na tentativa de acionar o processo de defecação. Isso normalmente está associado à refeição, né? Então, em torno de 20 a 30 minutos após as grandes refeições, a gente normalmente observa esse chamado, né, à defecação. E o não atendimento ao chamado pode resultar em constipação. Por isso que é importante, muito importante aí, defecar, né, no momento que há a estimulação aí por meio desses movimentos em massa. Isso, como eu comentei agora, está associado à refeição, então esse é um dos exemplos do reflexo gastroileal. O inverso também já foi comentado. E como eu disse para vocês, né, o quimo ele pode permanecer no intestino delgado até chegar no intestino grosso por até 18 horas e pode ficar por até 36 horas aí, no intestino grosso. E à medida que você tem um padrão dietético mais associado a alimentos refinados, ultraprocessados e menos teor de fibras, você tende a ter um endurecimento, né, das fezes, com uma menor hidratação isso também ocorre. E a ingestão de fibras aí não digeríveis ou não fermentáveis, ela ajuda muito na composição do bolo fecal, né, no deslocamento dessa massa fecal, e atua contra, aí, por exemplo, a constipação. Tá ok, pessoal? Diminuindo esse período de tempo aí que se permanece no cólon. O contrário explica, por exemplo, os grumos nas fezes, né? Então, cada grumo representa, por exemplo, uma fração do quimo remanescente do delgado que foi sendo trabalhado de forma separada aqui no intestino grosso. Como eu disse a vocês, a defecação é um processo que a gente estuda na sexta fase, mas não tem nenhum grande segredo, né? Aqui vai envolver basicamente reflexos gastro. Quando for gastro cólico, a gente tem a influência do nervo vago e pélvico, mas quando a gente tem a defecação aqui ocorrendo somente pela distensão do reto, por meio de mecanoreceptores, isso aqui é tudo uma alça que ocorre por meio dos nervos pélvicos, né? Então, em nível sacral. Tá? Você tem aferências mecânicas que acionam uma resposta reflexa com uma peristalse em massa que resulta aqui na evacuação. Tem um predomínio muito grande de músculo longitudinal, de tal forma que a gente achata, né, nesse eixo longitudinal o conteúdo fecal. Como a gente tem o esfíncter anal externo, sob o nosso controle voluntário, por exemplo, pelos nervos pudendos, o que a gente pode dizer é que a defecação ela se situa num nível voluntário,
Mas, obviamente, se vocês pensarem em bebês, né, esse controle voluntário ele ainda não está desenvolvido, apurado, e vocês veem a perfeição entre o bebê ingerir, por exemplo, leite e defecar minutos ou horas depois, tá? Os bebês eles chegam a defecar até 6, 8 vezes ao dia, porque eles têm uma capacidade ainda de processamento do intestino grosso muito pequena, né? Eles vão desenvolvendo isso à medida que vão crescendo. E depois aí vai chegando aí a 1, 2 evacuações dia ou em dias alternados. Tá ok, pessoal? Muito bem, aqui nós temos um vídeo que a princípio é para aparecer aqui nesse canto superior as porções. A gente está passando pelo esôfago e aí vão ocorrer transições que eu vou comentar com vocês aqui. Neste momento a gente está descendo o esôfago, tá? Passamos então pela porção cárdia, fundo do estômago, estamos olhando as pregas gástricas. Vai ter uma inversão aí da câmera para mostrar o alimento sendo ejetado pelo esôfago. Percebam, né, a configuração dessa parede gástrica, as pregas. Não é tão acentuada assim, se olharem por uma endoscopia. A gente está indo em direção ao antro, ao piloro, passou o bulbo duodenal, entramos no duodeno, fazendo a curva do duodeno. Já percebam como que naturalmente tem bastante atividade de contração segmentar, né? Com diminuição do lúmen, esses anéis. Ó, acabou de chegar uma bile aí. Poderia ser também um suco pancreático, e isso avança. E aí a gente passa ao longo de todo o intestino delgado, jejum, ilho. Serão encontrados aí alguns remanescentes, porque isso tem a ver com os diferentes momentos em que a gente se alimenta, né? Quanto maior a frequência alimentar, maior é a possibilidade de se encontrar esses remanescentes ao longo do intestino. E seguimos, né? 4 metros de intestino delgado. Vamos entrar em contato agora com a válvula iliocecal. Transição. Seco, olhando para baixo. Apêndice vermiforme. Vamos olhar para cima agora. E olha só que legal. Vocês observam aqui, ó, os pontos das tênias, né? Ó, cada parte desse triângulo aqui a gente está considerando aí um feixe longitudinal, que são as tênias. E seguimos, ó, aí se encontra obviamente mais material, supondo que aí está sendo feito como se fosse equivalente a uma endoscopia ou uma colonoscopia, né? O conteúdo intestinal está vazio, a gente já passou provavelmente para o cólon transverso. Eu me perdi um pouquinho aqui enquanto eu falei. Devemos estar seguindo aí o cólon sigmoide, ó, né? Reto. E vai finalizar aí com canal anal. E vai simular no final aí, inclusive, uma defecação. Vocês vejam que é uma onda peristáltica, ó, tá? Então são inúmeras tentativas até que eventualmente você tenha aí, de fato, o efeito defecatório concluído. Tá ok, pessoal? Bom, então basicamente a gente encerra aí a questão de atividade motora. E vejam, a gente tem falado aqui em quase 1 hora, né? Estou tentando falar até aqui rápido e a gente segue agora para a regulação da secreção salivar. Então tudo isso a gente tem que abordar aí nesse nosso encontro. Então vamos lá, pessoal. O que a gente pode chamar a atenção aqui para a secreção salivar, sendo bastante específico? Nós temos basicamente uma secreção aquosa, né? Vocês vejam quase 100% de água. A gente vai ver que é uma secreção que ela tem um conjunto de proteínas e de substâncias que são fundamentais para a higiene bucal.
essa solução ela é hipotônica, né, em relação ao plasma, justamente porque a ideia é fazer a lavação da superfície lingual e das papilas gustativas, de tal forma que a gente seja capaz, por exemplo, de reconhecer os sabores salgados. Quando a gente prova o nosso suor, ou se você tomar uma solução isotônica salina, você sente o salgado, né? Então, por aí vocês têm uma prova de como a nossa saliva ela é hipotônica, né? Então, ela permite a lubrificação, a lavagem aí dessas papilas gustativas. Temos a alfa-amilase, ou também conhecida como pitialina, né? Essa alfa-amilase ela atua especialmente em porções endo, né? É uma endoamilase, ela não atua nas pontas dos disacarídeos. Ela atua em ligações alfa-1,4 e não em alfa-1,6, então ela entrega maltotrioses, maltoses ao final do seu processo, tem pouca relevância. Se a gente ficar com um pedacinho de pão sobre a língua, a gente vê a ação, né, dessa digestão do carboidrato. Se ficar lá com um pedacinho de proteína, de carne, já pelo contrário, não se nota nenhum processo de digestão e fica lá o tempo que for necessário, tá? Também há muco, muito muco para lubrificação, proteção das estruturas bucais. A imunoglobulina A, lisozima, lactoferrina estão mais aqui associados a processos bactericidas, né? Bacteriostáticos, na tentativa de eliminar esses micro-organismos na boca. Perceba que quando a gente tem uma secreção salivar basal que ocorre enquanto a gente dorme, quando a gente acorda, né, a gente percebe que o odor, né, da nossa boca ele muda bastante, porque há uma concentração, aí, uma proliferação bacteriana que se dá graças à redução aí da secreção salivar, né? O famoso mau hálito. Então é muito importante aí a presença da secreção salivar na fase ativa do dia para promover essa higiene bucal. A lipase lingual, como o próprio nome diz, ele é oriundo da língua, né, a partir de papilas gustativas. Ela evita a formação de qualquer camada hidrofóbica sobre as papilas. Temos um alto conteúdo de bicarbonato, que ocorre às custas de reabsorção de NaCl, e isso ajuda a fazer um tamponamento, né, um pH mais básico, que é contrário, aí, por exemplo, à ação bacteriana. E ajuda a neutralizar eventuais refluxos esofagianos ou até mesmo a acidez que se nota após o vômito. Existe como eu posso dizer, uma patologia de origem genética, que é a xerostomia. Você tem um prejuízo aí da capacidade de secreção salivar, chamada de boca seca, né? E aí o indivíduo, obviamente, ele tem dificuldade de mastigar, engolir, articular a fala, e favorece muito a instalação de cáries, né? Porque ele perde aí os componentes bactericidas da saliva e, enfim, tem que se hidratar com muita frequência. Vocês já viram com certeza isso na histologia, então não vou me ater muito aqui, qual é a configuração de cada glândula salivar, mas basicamente a gente tem as parótidas com predomínio de células serosas, e as submandibulares elas têm um misto, né, de células serosas e mucosas, enquanto as sublinguais vão numa tocada muito semelhante, com uma mistura de serosa e mucosa, e as menores predominantemente mucosas. Existem algumas células mioepiteliais, né? Essas células mioepiteliais são acionadas por fibras simpáticas e ajudam a fazer a contração desses ácidos. E a gente tem uma secreção salivar em torno de 1 litro, 2 litros dia, que se dá predominantemente aí por meio dessas principais glândulas aqui salivares, né? As parótidas, submandibulares e sublinguais, tá? As menores contribuem com pouco, especialmente no período de jejum. A secreção basal é em torno de meio litro dia, então você pode adicionar essa secreção de 1, 2 litros, né? Isso daria entre 1,5 litro e 2 litros e meio dia. As glândulas salivares, elas são superativas, a gente tem aí se você fizer uma análise relativa em relação à secreção pancreática, elas secretam 70 vezes mais do que o pâncreas. Então tem uma intensidade de atividade muito grande, né? E isso a gente vai ver que é regulado por sistema nervoso autonômico, né? A secreção basal ela é
mantida pelo tônus parasimpático e, como eu disse, né, envolve as glândulas salivares menores e submandibular e sublingual. Como a gente pode ver aqui, esse ducto da parótida ele vai desaguar aqui no orifício ducto parotídeo, né, entre a bochecha e provavelmente ali entre primeiro e segundo molar. Então esse aqui é o orifício das parótidas. E os orifícios das submandibulares, que é bem fácil de ver, né? Durante a escovação dos dentes, ela está aqui, ó, né? Durante a escovação dos dentes, logo após a escovação dos dentes, quando a gente acorda, se prestar bastante atenção, é possível ver o fluido, né, salivar sendo secretado aqui por esses orifícios. Tá bom, pessoal? Como que se dá a secreção salivar? Como é que se regula a secreção salivar? Primeiro que ela está sujeita por meio de centros superiores, né, em conversa com o centro salivar, que se reside no bulbo, está sujeita a situações externas. Cheiro, sabor, o toque, a mastigação, mas você não precisa mastigar para começar a salivar. Então, o próprio, né, o sabor, o cheiro, especialmente, ele pode desencadear o processo de salivação. Isso tudo graças aí a nervos sensoriais que estão aqui no teto da cavidade nasal e em conversa com centros, com núcleos hipotalâmicos e sinapses no centro salivar do bulbo, a gente tem respostas efetoras que trafegam por vias simpáticas e parasimpáticas com predomínio de resposta parasimpática, tá? A gente olha aqui, por exemplo, uma conversa especialmente do nervo glossofaríngeo com as glândulas parótidas e o ramo, né, o nervo facial do sétimo par de nervos aqui, especialmente sobre as submandibulares e linguais. Bom, uma vez que o alimento está presente na boca, a gente está mastigando aqui, o teto aqui do palato duro e a própria base da língua, eles também têm sensores que reforçam, né, esse reflexo da mastigação com secreção salivar por meio de estímulos simpáticos. Agora veja o seguinte, uma saliva aquosa é uma saliva que ela é estimulada predominantemente por um tônus parasimpático, tá? Então, quando a gente vê a acetilcolina atuando em receptores muscarínicos do tipo 3, está estimulando a contração das células mioepiteliais, e do tipo 1, lá na célula acinar, tá por meio aí da interação com fosfolipase de membrana. Isso aqui é um receptor transmembrana, acoplado à proteína G, né, ativa aí, por exemplo, a fosfolipase C de membrana. Isso hidrolisa fosfatidil-inositol trifosfato em diacilglicerol e inositol trifosfato. Esse IP3 ele é um segundo mensageiro que atua na retirada de cálcio do retículo endoplasmático. E esse incremento do influxo de cálcio, incremento da concentração de cálcio, aciona a exocitose dos grânulos, predominantemente aqui proteicos, né? No sentido de que a gente está secretando enzimas, tá? Mais o componente aquoso, então por isso é proteico aqui. Já um tônus simpático, normalmente pela via beta-adrenérgica, resulta até inicialmente em algum grau de secreção, mas ela é mais mucosa, né? Mais viscosa porque ela atua especialmente num circuito que libera mais grânulos de mucina, que é aí uma proteína gelatinosa. De tal forma que, obviamente, quando a gente está diante de situações em que o simpático ele é acionado, a gente tem uma secreção mais viscosa, mais mucosa, fica com a boca seca. Especialmente quando a gente vai fazer alguma apresentação em público, quando a gente está diante de um contexto, né, de estresse, de tensão, vai encontrar alguém onde a conversa talvez não vai ser agradável, ou você tem a sensação de encontrar alguém pela primeira vez, enfim, tudo isso resulta em um tônus simpático que reforça uma secreção mais mucosa. Embora a contribuição simpática pela via alfa, ela também reforce a aquosa, é mais estimulando aqui a contração por meio de receptores alfa-adrenérgicos das células mioepiteliais. Mas em seguida, o tônus parasimpático, que é o predominante durante a refeição, ele toma conta aqui da resposta. E o que é importante vocês notarem, pessoal, é a única secreção digestiva baixo controle 100% neural. Não tem nenhum hormônio aqui que se saiba até o momento que regula esse processo secretório, tá ok?
A síntese é um ponto que a gente não vai focar aqui, mas a secreção sim. Então, a secreção ela é uma secreção isotônica, né, por meio dos ácidos, e à medida que... Então, perceba, a secreção isotônica, a proporção dos eletrólitos nessa secreção primária é muito parecida com a concentração desses eletrólitos no plasma. Então, veja que a secreção salivar primária ela tem a mesma osmolaridade que o plasma. Lembrando que o NaCl contribui muito aqui para a osmolaridade plasmática, são os eletrólitos mais abundantes aí no líquido extracelular. Só que à medida que essa secreção primária ela passa pelos ductos salivares, você tem um sistema de recaptação, de reabsorção. Por que é reabsorção? Porque houve a secreção e agora você está reabsorvendo. Você reabsorve NaCl às custas da secreção de bicarbonato e potássio. Só que o que acontece? Esse epitélio aqui ele é impermeável ou pouco permeável à água. Só que a proporção de retirada de sódio e cloreto é maior do que a proporção de potássio e bicarbonato incorporado. Então não é equimolar. De tal forma que você retira mais eletrólito, em detrimento da secreção de eletrólitos. Então, olha aqui a concentração de sódio, 150 miliosmóis. Pode cair muito aqui, enquanto que a concentração de bicarbonato ela é praticamente estável. Portanto, a gente tem uma perda de eletrólitos em detrimento da incorporação. E com isso, a gente diminuindo a concentração de solutos, a gente torna o solvente mais hipotônico. Então, basicamente é isso. Isso se vê com bastante propriedade na fase bastante ativa aqui da secreção salivar, numa faixa mais fisiológica. À medida que a secreção é muito acentuada, algo difícil de ocorrer, você não dá tempo para que ocorra esses processos com grande propriedade. E no período basal, você não está tendo a passagem de saliva por aqui, porque você está com a secreção basicamente estática, enquanto a gente dorme, por exemplo. Tá bom? Isso a gente fala então um pouco aí sobre a secreção salivar. Agora, o que a gente pode dizer sobre as secreções gástricas? É um tema bem interessante, eu sei que vocês devem estar cansados, mas vamos lá. Muito bem, secreção gástrica em torno de 1 a 3 litros dia. Então vamos somando, Já foi em torno de 2 litros de secreção salivar, mais 3 litros de secreção gástrica, a gente já tem 5 litros aí, Não é pouca coisa. As secreções elas são exócrinas quando elas se dirigem para o lúmen gástrico e endócrinas quando vão para a circulação. Então a gente tem aqui na porção mais proximal do estômago as células parietais, que são responsáveis pela síntese de fator intrínseco e a secreção do fator intrínseco e do ácido clorídrico. A gente tem na anemia perniciosa, por exemplo, um prejuízo aqui da secreção de fator intrínseco, uma situação que normalmente compromete a captação de vitamina B12, mas essa vitamina B12 ela pode ser reposta e ela é importante para os processos de eritropoiese, Por isso que se fala da anemia perniciosa. A gente pode perder também essas células parietais em algumas situações de displasia, de tumores e até de gastrite, com lesão aqui do epitélio gástrico, mas isso a gente vê tudo lá na sexta fase. Bom, o que a gente secreta aqui em direção ao lúmen também? O pepsinogênio, que é um zimogênio, Não é a enzima ativa ainda, ela será ativada por um pH ácido, A gente tem a secreção de muco, um pouco de bicarbonato e água, e isso confere aí as nossas secreções exócrinas, tá ok? Todas as nossas secreções exócrinas, vocês já poderiam dizer sem nenhum medo. Elas são reguladas por um tônus colinérgico, seja envolvendo o nervo vago ou circuitos intrínsecos por meio da acetilcolina. Isso vocês vão encontrar em qualquer análise que a gente fizer, tá? Qualquer secreção gástrica ela é estimulada aqui por um tônus parasimpático e quando envolver acetilcolina. A gastrina ela reforça a secreção tanto de ácido quanto de zimogênios.
E a presença, né, de prótons de hidrogênio no lúmen gástrico também estimula a secreção de pepsinogênio e de lipases. As prostaglandinas são fundamentais para a liberação de bicarbonato e muco, por isso que o uso de anti-inflamatórios não esteroidais eles bloqueiam a formação de prostaglandinas e prejudicam o revestimento gástrico, resultando em eventual gastrite. A gente vai trabalhar separadamente a atividade da célula parietal num slide aí, tá bom, pessoal? As secreções endócrinas e parácrinas, a gente pode chamar atenção para o seguinte aqui, né? Predominantemente no corpo e no antro do estômago, a célula G são células endócrinas dispostas no epitélio gástrico. A presença de alimento aqui no estômago, né, de peptídeos, estimula a secreção de gastrina. Então, está aqui. Agora, óbvio, eu posso ter um peptídeo liberador de gastrina que chega aqui por influência do nervo vago, né, passando por neurônios do plexo submucoso, estimulando a liberação de gastrina. E a gente tem também células que são chamadas ECL, semelhantes a enterocromáfins, que secretam a histamina. A histamina ela vai ter uma ação mais parácrina, que a gente vai ver, especialmente estimulando a liberação de gastrina e estimulando a liberação de ácido clorídrico. E temos as células D, que também secretam aí a somatostatina em resposta a uma acidificação do lúmen gástrico. E essa somatostatina ela vai inibir a liberação de gastrina, a gente já vai ver aí. Eu comento aqui a grelina porque a grelina ela é um hormônio, inicialmente foi identificada como um ligante que regula o hormônio de crescimento, porque ela interage, esse GH aqui é de fator de crescimento, né? Hormônio de crescimento, o GH. A grelina ela interage como um agonista em receptores de GH, tá? Mas ela é sabidamente envolvida hoje com respostas orexígenas, com aumento do apetite, algo que a gente vai ver no nosso quarto encontro. Olhando aqui para a célula parietal, é um esquema um pouco sujo, mas vejam bem, a gente está olhando nesse recorte aqui, ó, esse quadrado amplificado, e nesse recorte aqui do corpo do antro, esse quadrado. Então a gente está numa porção mais proximal e mais distal. Olhem para o nervo vago, né? Fibra pré-ganglionar e fibra pré-ganglionar. A fibra pré-ganglionar secreta acetilcolina, conversa com o neurônio do plexo submucoso, que pode liberar, dependendo aí do ponto que a gente estiver olhando, acetilcolina ou outros peptídeos. Vamos olhar aqui primeiro para a acetilcolina, né? Então, a acetilcolina, que vem por um estímulo cefálico por meio do nervo vago, ela interage com receptores muscarínicos aqui na célula parietal e reforça a secreção de ácido clorídrico. Ela também interage em receptores muscarínicos aqui nessa célula H, que é a ECL, tá? Que a gente chamou aqui de célula ECL, ó, são sinônimos, depende da literatura. A acetilcolina aqui vai estimular a liberação de histamina, e a histamina de forma parácrina, ela vai resultar na estimulação da célula parietal. Mas vamos continuar com o nervo vago, né? Aqui, nesse feixe, ó, ele está liberando peptídeo liberador de gastrina, que atua sobre a célula G, tudo isso é fase cefálica, ou reflexo vago-vagal, estimulando a liberação de gastrina. A gastrina agora, que apareceu aqui, ó, ponto 2, ela se difunde na corrente sanguínea e ela vai se ligar com receptores aqui na célula ECL, reforçando a liberação de histamina, ou diretamente na célula parietal, reforçando a secreção de ácido clorídrico. Ok? Então a gastrina saindo aqui, ó. O que estimula a liberação de gastrina? Tanto um circuito cefálico, por meio do nervo vago passando pelo sistema nervoso entérico, quanto a presença de alimento aqui no estômago, né? Está aqui, distensão gástrica, presença de aminoácidos, gordura e assim por diante. Então o que a gente tem? Temos um circuito que ele é, então, neurócrino, um neurócrino incidindo aqui sobre a célula G que passa a ser endócrino, e a histamina que está nas adjacências da célula parietal e atua por uma via parácrina. Então está aqui, né? A gente tem um estímulo cefálico, neurócrino, a gente tem um endócrino que se dá por meio da gastrina,
e temos aí um parácrino que se dá por meio da liberação de histamina. Então, basicamente, um circuito parasimpático, mais a distensão, a presença de alimento no estômago, né? Reforça a liberação de gastrina, reforça aqui a secreção colinérgica e histaminérgica, todas elas incidem sobre a célula parietal que secreta ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico ele estimula a liberação de pepsinogênio pelas células principais, que converte pepsinogênio em pepsina, a gente verá isso quando formos tratar de digestão. E a acidificação do estômago, que pode ser até a 1, o pH, o estômago ele fornece com a secreção de prótons de hidrogênio a maior diferença eletroquímica que é possível encontrar no nosso corpo humano. Até 2.500.000 vezes diferença de prótons de hidrogênio que a gente encontra aqui na célula parietal e no lúmen gástrico, tá ok? Então, à medida que o pH gástrico ele diminui, né, a acidificação do pH, ele pode diretamente inibir a célula G, portanto, diminui a liberação de gastrina, e o efeito dela direto aqui na célula parietal estaminérgica diminui. Ou a gente pode ter o pH muito ácido estimulando a célula ECL, né? Aqui a gente está vendo a célula D, Essa célula D é a célula que sintetiza e secreta a somatostatina, e a somatostatina é um hormônio universalmente inibitório, ok, pessoal? Não tenham dúvida. Quando olharem para a somatostatina, ela inibe. E aí ela atua de forma parácrina aqui, ó, diminuindo a atividade da célula G, interrompendo a liberação de gastrina. Agora, essa acidificação ela pode ser identificada por neurônios sensoriais que comunicam com o epitélio gástrico e projetam, né, reflexos vagovagais que retornam aqui, ó. Por exemplo, estimulando esse peptídeo liberador do gene da calcitonina, que aqui nessas vias superiores ele pode inativar a liberação de histamina, né, por meio da liberação de somatostatina aqui nesse entorno, e nas partes mais baixas pode atuar aqui, ó, estimulando a secreção de somatostatina, que contralateralmente compromete a liberação de gastrina. E essa resposta ela é sincronizada, tá? E você vai tendo secreção gástrica à medida que você tem a presença do alimento no estômago, e à medida que esse alimento ele vai deixando o estômago, essa secreção gástrica ela vai se interrompendo, ok? Essa contrarregulação ela pode ser chamada de reflexo enterogástrico, porque vem do intestino para o estômago, e normalmente ocorre, como eu comentei para vocês, né, à medida que o pH ele diminui, você tem aí tanto estímulo por meio de fibras sensoriais do vago, para estimular a liberação de somatostatina, quanto diretamente aí, né, você ter a somatostatina respondendo em presença de monômeros aqui que já começam a ser observados em pequena quantidade no lumen gástrico. E essa somatostatina aqui, por exemplo, né, contrabalanceando a secreção de gastrina. Os hormônios intestinais, como a secretina, a colecistocinina, PYY, todos eles fazem contrarregulação, né, atenuando aí por via endócrina a secreção ácida, tá, pessoal? Nem tanto a secreção de pepsinogênio. Isso a gente verá com bastante propriedade também aí quando se for falar de digestão de proteínas. Então você tem 3 elementos, neurócrino, parácrino e endócrino, estimulando a secreção de ácido, e você tem componentes neurócrino com parácrinos, né, combinando aí para tirar um dos elementos da secreção de ácido clorídrico. E aqui nós temos um componente parácrino também, né, atuando contralateralmente. Tá? A secreção de ácido clorídrico, o que a gente precisa aqui é ter o próton de hidrogênio e um cloreto. Para cada próton de hidrogênio que a gente tem bombeado por um antiporte com um cátion de potássio, a gente tem um bicarbonato que deixa a célula. Esse bicarbonato ele se dá por meio de um antiporte aqui aniônico, né? Então você tira um ânion às custas da entrada de outro ânion. O cloreto ele é mais concentrado no meio extracelular, então ele tem um gradiente
químico e não elétrico, né? Um gradiente químico que favorece a sua entrada. E esse próton de hidrogênio e bicarbonato, ele é resultado do quê? Da junção do dióxido de carbono com a água por meio da ação da anidrase carbônica. A gente tem o ácido carbônico e a dissociação de bicarbonato e prótons de hidrogênio. Esse potássio ele fica recirculando, tá ok? Para garantir a atividade dessa bomba, que é uma bomba ATPásica, portanto ela consome energia. E olha só, né? Vejam bem, à medida que você tem cloreto entrando na célula, chega um momento que ele fica desconfortável aqui, porque o ambiente ele é eletronegativo. Então, há um gradiente químico e elétrico que favorece a saída do cloreto, né? Porque ele se concentra aqui, então tem um gradiente químico, e como ele é carga negativa, ele tende a ser repelido daqui. E o lúmen, que tende a estar mais positivo, por ação dos prótons de hidrogênio, também é força elétrica, né, para a atração desse cloreto. Então a gente tem o HCl se formando aqui. E é interessante que a presença desse bicarbonato aqui, pessoal, nessa mucosa, ele se dissocia na circulação e você tem um sangue mais alcalino nesse compartimento venoso do trato gastrointestinal. Então é a chamada alcalinização do sangue, né? No sangue venoso ali, normalmente no circuito porta. Ele é mais alcalino em função dessa incorporação de bicarbonato, que não ocorre somente aqui nesse segmento, tá? Do tubo. Respostas farmacológicas para bloquear esse sistema pode ser direto, né? Como por exemplo no refluxo esofágico, o indivíduo ele tem muita gastrite, muita secreção de ácido, pode entrar com omeprazol ou os fármacos de segunda geração, pentoprazol, por exemplo, que inibem diretamente a bomba aqui, ó. Então não interessa o que vem antes, né? Você bloqueou a bomba, você não gerando a dissociação desse próton aqui, você não tem força movente para o cloreto. Ou existe também algo mais intermediário, que é o bloqueio de receptores estaminérgicos. Então a gente bloqueia aqui, ó. Tá? Tem que ser seletivo para a isoforma 2, porque a isoforma 1 está presente também nos brônquios, né? Então, por isso que é seletivo. É um inibidor seletivo para receptor estaminérgico tipo 2. Aí você tira o efeito da histamina. E indiretamente também da gastrina, de certa forma. Tá? Então, finalizando, a gente tem a chamada fase cefálica, que então, por nervo vago, né, a gente já vai antecipando, preparando todo o trato com salivação, secreção de fluido, muco, bicarbonato, inclusive já um pouquinho de ácido clorídrico aqui no estômago, já vai fazendo relaxamento receptivo. A fase gástrica, que é quando o alimento ele vem, propriamente dito, aí, da deglutição. Aí temos distensão mecânica, quimiorrecepção, secreção de gastrina, reflexos vago-vagais, estimulação parácrina por meio da histamina. Todos os componentes que reforçam tanto a atividade motora quanto a atividade secretora, né? E à medida que o alimento ele se direciona para o intestino, a gente vai tendo as fases inibitórias fazendo a contrarregulação. À medida que o alimento ele é absorvido, diminui a secreção dos fatores inibitórios, o esvaziamento gástrico ele já ocorreu e todo o sistema vai silenciando. E por fim, né, a gente tem aqui, só para não passar batido, a gente tem que trabalhar com o conceito de secreção de muco e bicarbonato, que cria uma zona de neutralização do ácido. E vocês vão ver que nessa zona aqui, o pepsinogênio ele não será ativado, porque o pepsinogênio ele só é ativado em pH ácido, portanto não há chance de ter nenhuma proteólise, nenhuma digestão de camada, né, de membrana celular. E vejam bem, a gente tem um pH de 7 aqui nessa faixa e um pH que pode chegar a 1 no lumen gástrico. Tudo isso é graças então à secreção de bicarbonato e de muco, que ocorre pelos enterócitos, em resposta a estímulo vagal, a irritação da parede, né, processos mecânicos, ácido e a secreção de prostaglandinas. Tá? Então, acho que fica aqui o recado da importância de se evitar aí anti-inflamatórios não esteroidais, porque você tira a prostaglandina da jogada, que é o maior ligante aqui para estimular a secreção de bicarbonato. Tá ok, pessoal? É o que eu estou dizendo aqui. Tá?
Então a gente finaliza aqui, 1h e 24 minutos, né? Podem ver aí em fragmentos. Eu agradeço a atenção e até a próxima.